Olá, boa noite. Estamos começando o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324 e na Sky HD também, canal 324. Como sempre, o nosso programa fala de política. Nós vamos debater a política do estado de Goiás, do Brasil, enfim. Vamos conversar hoje muito sobre a política. Aliás, a política que está fervendo aí, né? Algumas histórias, alguns acontecimentos podem mudar as eleições agora, inclusive as eleições de 2018. A disputa interna dentro do PMDB, nós falamos aqui nesse programa há muito tempo, nós vamos batendo nessa tecla que o PMDB estava dividido, agora realmente explodiu, o partido está dividido. Vamos falar sobre habitação, vamos falar sobre trabalho no Congresso Nacional, vamos falar de sucessão em Goiânia. Para isso, nós convidamos o deputado federal do PPS, Marcos Abrão. Ele vai estar conosco aqui durante todo esse programa. Marcos, é a segunda vez, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Para mim é uma alegria voltar aqui na PUC TV, João. Prazer é todo nosso. É uma oportunidade para a gente prestar contas do mandato, né? E principalmente esclarecer a população sobre o momento político hoje do país. E que está pegando fogo. Boa noite, Ulisses Saes. Boa noite, João. Boa noite para você, telespectador, assíduo do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o nosso convidado, o deputado federal Marcos Abrão. Pois é, o Marcos esteve aqui quando ele era presidente da AGEAB, hoje é deputado federal, muito bem sucedido, é o presidente estadual do PPS, já tem inclusive o partido dele, um candidato a prefeito aqui na cidade de Goiânia, tem uma senadora que é a Lúcia Vânia, e nós vamos conversar fazendo uma pergunta básica para o senhor. Esses primeiros meses lá na Câmara dos Deputados, o que o senhor já trouxe aí de positivo? Está se dando bem lá na Câmara, junto com aquelas feras lá, né? Que a Câmara ela é composta por gente aí de tradição, deputados com vários mandatos. O senhor chegou lá, como é que foi essa recepção que o senhor teve e esse primeiro trabalho que o senhor realizou lá na Câmara dos Deputados? Olha, primeiramente, João, eu fui eleito, né, por mais de 93 mil pessoas no estado de Goiás, tendo a habitação como tema principal da minha campanha. Eu fui presidente da AGEAB e trabalhei com 2 programas, construção de casas e entrega de escrituras. E a maior dificuldade que a gente tinha, né, que tem na execução da política habitacional é justamente as leis. E esse foi um dos motes da minha campanha, poder trabalhar no Congresso Nacional para a gente ter a possibilidade de construir mais casas e entregar mais escrituras. Eu faço parte dessa comissão hoje na Câmara Federal, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Fui escolhido agora pelo meu partido para analisar a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, terceira etapa. Então, por um lado, a gente passa por um momento muito delicado da política brasileira, João, e é decepcionante para quem está começando, mas, por outro lado, para quem quer trabalhar, tem uma bandeira e tem vontade de servir e não ser servido, é uma grande oportunidade. Deputado, desde que eu me conheço por gente, essa falta, o déficit de moradia para a população sempre existiu. O senhor acha que é possível um dia o Brasil chegar a completar, ou seja, dar casa para todo mundo, ou seja, todas as pessoas estiverem em casa? Porque esse problema ele é sempre recorrente, ou seja, vai governo, tem que fazer casa, dar casa para o povo, satisfazer, às vezes, com prestações menores. Parece que virou um programa, assim, de eterno dos governos, não só do governo federal, também dos governos municipal e dos governos estaduais. Ulisses, a questão de política habitacional é uma questão nacional que precisa ser contínua. Agora, o que a gente defende as pessoas que trabalham com moradia de forma séria? Existe uma medida provisória, aliás, uma PEC no Congresso, a 258, que trata justamente da obrigatoriedade de investimento de 2% do total de impostos arrecadados para a construção de casas populares. E outra colocação, Ulisses, governo não dá nada para ninguém, né? A gente está falando de impostos que são revertidos para aquela população que tem um direito constitucional de ter sua casa própria. Agora, essa política habitacional precisa ser perene e eu defendo muito mais, defendo que ela não seja uma política de governo, e sim uma política de Estado, tirando essa questão eleitoral, tirando
a exploração que isso às vezes é feito, para que ela seja realmente um direito fundamental da população brasileira ter o direito de ter seu lar. Isso que a gente defende no Congresso Nacional e é o que eu tenho lutado. Independente de bandeira partidária, que a habitação seja realmente uma prioridade para o país. Agora, um detalhe interessante, nós estamos vivendo um momento muito difícil na economia de todo o Brasil, todo mundo sabe disso. Qual que é a influência dessa crise econômica nesses projetos sociais, principalmente no Minha Casa Minha Vida? Olha, João, toda crise econômica, e essa é uma crise política misturada com crise econômica, né, o país não acha saídas, né, para que a gente possa contornar a crise econômica em função de uma crise política que não tem fim. Agora, o reflexo é imediato. Quem conhece um pouco de economia sabe que a partir do momento que o país passa por uma recessão ou por um corte de investimentos, a área habitacional vai ser afetada. Isso é muito triste. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um sonho de ter sua casa própria vai ter que adiar seus planos, né? Apesar de não ser de um partido que é governo, eu não torço para que esse cenário se perpetue. Eu quero que meu país cresça, que as pessoas tenham acesso à sua casa própria e, principalmente, né, que a gente tenha uma população consciente, para que a gente não viva em ciclos. O país tinha uma perspectiva, né, que a população tinha uma perspectiva de consumo, que estava num país de pleno emprego e, infelizmente, foi tapeada, né, nas eleições. A presidente chegou a falar agora, no último discurso dela, que não haveria corte nenhum dos benefícios sociais, inclusive Minha Casa Minha Vida, etc. A Caixa Econômica está liberando esse dinheiro para as construções? João, eu vou dar um dado simples e fácil de ser verificado. As cidades abaixo de 50 mil habitantes, em Goiás são mais de 200. Desde 2013 que não contratam uma casa. Desde 2013? Desde 2013. Esse problema já está afetando as construções. O problema é que o período de construção e contratação é longo. Então, as casas que estão sendo entregues agora ou construídas agora foram contratadas em 2013. Quando, em 2014, após as eleições, isso parou tudo. As contratações. E o que nós estamos vendo no país hoje é isso, a realidade hoje é que o déficit habitacional é crescente. Né? Qual que é a projeção que existe hoje, para hoje? Olha, Ulisses, só em Goiás são mais de 200 mil famílias. Por quê? Goiás é um estado de destino. Nós sabemos que cada empresa que é atraída para cá, né, atrai-se também os trabalhadores. E com 3 anos uma pessoa morando numa cidade, ele tem direito a ter sua casa própria. E esse é um problema que precisa ser enfrentado. O que a gente defende? A gente defende que os estados que são destino desse fluxo migratório seja prioridade na política habitacional, que hoje não existe essa diferenciação. Deputado, há alguns anos, pelo menos põe anos nisso aí, as casas eram praticamente dadas de graça. Quem não se lembra disso daí? Era muito ruim também. Hoje parece que é o contrário, né? Ou seja, o governo ele facilita você comprar aquela casa, mas a casa, ela geralmente é vendida. Olha, Ulisses, existem alguns programas que as casas são doadas ainda. Tá? Mas na grande maioria, nas grandes cidades, a população arca com em torno de 5% até 10% da renda familiar de prestações. Porque tem 2 projetos aí. Um projeto que é aquele até 3 salários mínimos, se não me engano, ou 5 salários mínimos. Chamado de faixa 1. Que aí já vem o subsídio, que é do governo, da coisa de 20%, mais ou menos, né? Eu acho que seria isso. O que na verdade, a base da política habitacional é justamente isso, João. As famílias que ganham menos têm um maior subsídio, ou seja, tem um rebate maior no valor da casa e o restante vira prestações. Certo. Agora, aquela outra casa que tem o maior subsídio, que é o caso daquela popular mesmo, a mais simples, que são praticamente uma doação, né? Aquela já o custo é da prefeitura, do governo do estado, do governo federal. Geralmente, e o cidadão paga uma taxazinha menor, né? Ele paga em torno de 5% da renda familiar. Agora, é muito importante você dizer que isso não é um programa que hoje, é claro que foi criado pelo governo atual, mas é um programa de Estado.
porque as prefeituras entram com os terrenos, com toda a infraestrutura, sabe, João? E os estados também estão tendo que ajudar, porque o valor é fixo. Então, ou os estados, por que Goiás contrata mais do que a média nacional? É justamente porque o governo do estado de Goiás também entra com recursos para poder assegurar a casa própria. Deputado, antigamente tinha o QI, o que indica, aquele que indicava, o político indicava, a pessoa ia lá e ganhava casa. Hoje acabou essa política, hoje é mais severo, é mais rígido em relação à seleção. Não deveria existir, né? Não deveria existir. Mas a gente não pode ser hipócrita e falar que não existe. É claro que existe, sim, algumas pessoas que tentam intermediar, pessoas que tentam indicar, né? Mas a instrução, a norma, né? E as leis não aceitam esse tipo de situação. Na minha gestão, na atual gestão, na AGEAB, eu tenho plena convicção que, se acontece, acontece sem o conhecimento da diretoria. Isso é uma verdade, viu, Ulisses? A AGEAB não tem nenhum tipo de escolha, mas a gente sabe que em vários setores de atividade governamental é muito difícil segurar isso aí de acordo com o que realmente existe. Existe ainda um favorecimento ali, existe, mas de um modo geral já foi uma grande conquista, né, essa nova lei. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o deputado federal, ele também é presidente do PPS, Marcos Abraão. Marcos Abraão, que foi diretor da Coab, presidente da Coab, da AGEAB do estado de Goiás. E hoje tem o Luiz Estival, nosso amigo, está fazendo um bom trabalho lá. Ele é um bom gestor também? Olha, é um bom gestor, uma pessoa acessível, principalmente, João, ele conhece os problemas dos prefeitos. Nós fizemos questão, tanto eu como a senadora, quando indicamos para o governador Marconi, foi justamente por sabermos que a gente precisa também de gestores que conheçam a realidade dos municípios. E, na minha opinião, ele tem feito um grande trabalho à frente da AGEAB. Vamos falar de política, né, Ulisses? Porque só ficar falando da AGEAB, casa própria, os nossos telespectadores gostam mesmo de falar de política, porque o problema é político, né? O senhor assumiu a presidência do PPS do estado de Goiás, trouxe a Lucevânia, juntou, né, com o que já tinha no PPS, que era o Vanderlan Cardoso, e agora já tem um projeto. Qual que é o projeto imediato aí do PPS para Goiás? Na verdade, João, a colocação que você fez não é bem dessa forma. Tanto o Vanderlan como a senadora são do PSB. Né? Ah, do PSB. PSB. Agora, não, tá certo. Agora, eu fiz uma confusão aqui. Normal. Mas é a base, mas é uma base. Só para esclarecer é uma aqui, base de... Eu falei isso porque o PPS já declarou publicamente o apoio à candidatura de Vanderlan Cardoso e também essa união aí com o PSB. Por isso que eu fiz até uma certa confusão, mas parece que os dois já estão juntinhos aí no mesmo projeto. Primeiro porque já existiu a nível nacional, João, um movimento para fundir os dois partidos, ou seja, tornar-se um partido só. Então é natural essa confusão que você faz. E segundo, nós estamos falando de um país que tem mais de 34 partidos. É verdade. Então isso na minha opinião, isso é uma indecência. Né? Você acha que devia ser quantos partidos? Olha, Ulisses, eu acho que deveria ser no máximo 5, né? Porque isso confunde o eleitor, você acaba com toda a bandeira ideológica dos partidos e, principalmente, viram um balcão de negócios. Hoje, o tempo de televisão, o apoio, a troca de favores e até de recursos financeiros em função de partido ter dono. Isso precisava acabar. A nossa democracia... Só acaba se acabar com as coligações. Enquanto tiver coligações, nós vamos ter uma... E o que a gente precisa analisar, João, é como os partidos votaram no Congresso. Né? E eu tive a oportunidade lá, agora na Câmara, de votar contra essas coligações. Tá? O meu partido, o PPS, não foi. Nós fomos voto vencido. Por quê? Porque como é que você faz uma reforma política com as próprias pessoas que vão ser afetadas? Tá certo. Agora vamos voltar lá na minha confusão. Como é que está o projeto do PPS com relação às eleições em Goiânia? O PPS, desde da conversa que teve da fusão, nós declaramos apoio
ao candidato do PSB, ao pré-candidato que é Wanderlan Cardoso. E por quê? Por dois motivos, João. Primeiro, porque se tratar de um bom gestor. Goiânia precisa hoje de um bom gestor. E segundo, que a gente tem confiança em função dessa coligação partidária que nós vamos fazer. É um partido de centro-esquerda, é um partido que visa também o ser humano, e eu tenho certeza que tem a oportunidade de tirar a Goiânia do caos que nós estamos vivendo hoje. Você acha que Goiânia está no caos mesmo? Olha, Ulisses, eu não acho, eu tenho certeza disso. Eu vivo em Goiânia, eu nasci em Goiânia, meu pai é de Goiânia, né? Eu conheço minha cidade inteira, tive a oportunidade de frequentar as escolas de ônibus, né? Então eu conheço o lado difícil da cidade, né? Que é para aquela pessoa que é mais humilde. Apesar de eu não ter passado dificuldade na minha vida financeira, em função do meu pai, da minha mãe ter condições financeiras, eu sei o que a população passa nisso. Deputado, mas isso não é, vamos dizer assim, a disputa política que existe em relação à visão? Porque, por exemplo, se a gente fosse entrevistar o prefeito Paulo Garcia, ele ia falar que a cidade está a mil maravilhas. Não estaria a mil maravilhas, porque nenhuma outra cidade do país está a mil maravilhas, mas enfrentando todos os problemas. O senhor não acha, por exemplo, que às vezes há essa análise também da própria oposição não reconhecer o mérito da própria situação, no caso que a situação Goiânia, o prefeito Paulo Garcia? Olha, Ulisses, eu estou falando da administração dele, ele sabe muito bem do carinho e do respeito que eu tenho pela pessoa. Eu sou uma pessoa que respeito, né, mesmo o adversário político, porque é um amigo da família, tá? Mas a gestão dele não é bem avaliada por nós goianienses, né? Você falar de ciclofaixa, tendo um transporte coletivo caótico, como é o de Goiânia, na minha opinião, é um desrespeito com a população. Você falar, né, um problema seríssimo que nós temos de mobilidade, onde não é priorizado o transporte coletivo de massa, e sim, né, corredores para ônibus, mas não tem nenhuma política macro de mobilidade para você deslocar, para você poder deixar o carro em casa e usar um transporte coletivo. O mínimo que ele teria que ter, Ulisses, era qualidade. Você chega em São Paulo, você chega no Rio, você tem ônibus com ar-condicionado. Goiânia é uma cidade que tem uma temperatura média acima de 25 graus e você não tem um ônibus com ar-condicionado. Temperatura média acima de 25 graus, eu acho que foi pouco aí, não foi não? Eu não falo o número exato porque eu não sei, sabe, João? Mas eu tenho a impressão que a média é acima de 25. Deve ser bem assim. Agora, você priorizar a ciclofaixa, e para aquela pessoa que vai de bicicleta para o trabalho, eu acho muito legal a questão de você ir de bicicleta. E aquela pessoa que vai de bicicleta para o trabalho não tem lugar para tomar um banho. Ele vai trabalhar suado. Ulisses, eu li uma matéria essa semana que estão reformando aquela ciclovia da Rua 10. Parece que foi inaugurada um ano atrás, 2 anos. Quebraram ela toda para reformar. Não, para você ter ideia, João, a chuva que teve hoje em Goiânia, praticamente boa parte ali do projeto do Parque Macambira. Eu não nem falo Macambira Anicuns, porque eu acho que até foi uma ficção criada, esse Macambira Anicuns, porque para aquele lado ali do Anicuns não tem nenhuma obra até agora. Então, o Macambira, houve um processo ali, essa degradação com essa chuva. Então, para você ver, as obras parece que são feitas assim, tipo casca de ovo. Parece que não tem um controle de qualidade. Eu vi essa notícia agora à tarde, ciclovia, do mesmo jeito. Isso aí, porque uma obra que na primeira chuva já é destruída, está repetindo aquilo que aconteceu ali na Avenida Araguaia, né? Mas a reforma, eu lembro também na época, até porque eu sou um frequentador dessas pistas de Cooper, eu acho que a saúde é extremamente importante, você tem que fazer a sua parte. Ali no Parque do Zoológico, ali, a pista de Cooper do Zoológico, eu lembro, assim que foi feita aquela reforma, essa última reforma completa, caiu um toró, como diz o povo, né? Praticamente aquela pista de Cooper foi tudo embora, ou seja, criou erosões. Eu não sei o que acontece com essas obras da Prefeitura de Goiânia, não sei se são as empreiteiras, as construtoras que não têm um nível assim, de qualidade, ou é a cidade que realmente já não comporta por não ter infraestrutura suficiente. Então, são duas coisas. A empreiteira está mal porque foi contratada de maneira errada e foi fiscalizada de maneira errada. Então, a verdade é que essas obras aí não poderia jamais, na primeira chuva,
ser destruída como foi. Agora, quando você fala das ciclofaixas, as ciclofaixas elas são pintadas, então elas necessitam de quê? Praticamente de tinta. Com o passar dos carros, caminhões, ônibus, ou seja, o transporte que tem, a chuva também vai lavando o asfalto. Você vai ter que fazer uma manutenção permanente ali. Pois é. Ou seja, a prefeitura encontrou uma nova forma de gastar dinheiro. Se a ciclofaixa e as ciclovias foram de fato utilizadas pelo goianiense como um exemplo até de transporte mais racional, ou seja, menos poluente, né, será uma boa ação. Agora, se for só para perfumaria, ou seja, for ciclofaixa, ciclovia só para decorar a cidade, aí não. E o Paulo Garcia, essa semana, postou nas redes sociais, estava no Rio de Janeiro, percorrendo a ciclovia lá de bicicleta, e aí coloca nas redes sociais e a nossa ciclovia aqui sendo reformada com 3 anos de uso. Acho que o Paulo deveria ter um pouquinho mais de cuidado nessa ostentação que ele faz. Parece aí. Até pode prejudicar o pré-candidato do Parece PT, que o Marcos também gosta. Você anda de bicicleta, não anda, Marcos? Ou não? Olha, Ulisses, eu ando de bicicleta e ando muito a pé, né? E fico triste, como você colocou, quando a gente chega ali no horto e vai ter que usar um banheiro daquele em volta da pista. Você chega ali, não existe a mínima manutenção. Não existe. Não existe manutenção. Você vê todos os monumentos lá em volta da pista já estão totalmente degradados. E na minha opinião, a prefeitura deveria primeiro cuidar do que já está feito. Lógico. Para depois propor construir, sabe, Ulisses? Porque eu me sinto como cidadão, como meu dinheiro sendo jogado no lixo. Quando você vê um banheiro daquela forma, quando você vê os monumentos, você vê a pista que não está sendo dada manutenção, e falando em obra. E outra coisa que me preocupa, eu sou um frequentador ali, Ulisses, e não está dando para correr à noite, não tem ninguém. Não tem iluminação, inclusive, não tem também. Segurança. Não tem guarda civil municipal, não tem nada. Não tem absolutamente nenhuma estrutura lá. Há um tempo atrás, eu não sei se foi o governo Marconi, se foi da prefeitura, colocou uns guardas de bicicleta, sumiram com as bicicletas e com os guardas, não sei o que aconteceram, e a gente chega lá, além de uma parte ficar escura, a última vez que eu fui lá, a parte de cima é totalmente escura. E não tinha guarda. Como é que você vai andar, às vezes com o celular ou com o relógio no pulso para ver a hora, para medir a quilometragem, que até é necessário, num lugar que não oferece as mínimas segurança, né? A mínima segurança, realmente está muito difícil essa situação. Eu acho que dá para fazer com pouca coisa aquilo que realmente são as prioridades da população. Não gosto de estar criticando, não, mas tem coisas que não dá para você deixar de falar no programa. E nós temos um programa exatamente para falar aquilo que a população sente. Nós temos aqui a nossa função também de ser a voz aí da inclusive puxa a orelha do prefeito. Né? O prefeito está assistindo o programa, uma assessoria dele, lógico, que assiste o programa, eu conheço muitas pessoas que assistem, é um puxão de orelha mesmo, prefeito. É Isso verdade. aí não é crítica que em vão, não. É para o senhor realmente resolver o problema. Uma crítica construtiva. Concordo plenamente com o Marcos aqui, quando ele diz que o cidadão Paulo Garcia é uma pessoa que eu admiro muito, um cidadão íntegro, sério, honesto, mas a administração está devendo um pouco aí, eu acho que poderia ser um pouco melhor. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o canal aberto na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324 e na Sky HD, também canal 324. Estamos conversando com Marcos Abrão, ele é deputado federal e também presidente do PPS do estado de Goiás. Marcos, vamos falar um pouquinho de sucessão aqui. É praticamente acertado que o PPS vai apoiar o candidato do PSB, que é o Vanderlan Cardoso. Hoje eu vi uma notícia que provavelmente ele também vai compor com o Cimeizon, deputado, né? Cimeizon, que é do PSC, se não me engano. PSC. Seria ele o vice do Vanderlan Cardoso. Como é que fica o PPS nesse trio aí? O PPS indicaria o quê? Não tem mais, só tem o vice? Ainda, sabe, João, isso ainda não está definido, né? Certo. O PPS tem feito um trabalho de fortalecimento de base, ou seja, nós estamos buscando nossos candidatos a vereador, nós estamos fortalecendo nossos líderes de bairros que nós queremos que disputem eleições. Agora, a definição do vice, isso vai ser feito mais para frente. O PPS está aí para somar, para poder discutir um programa de governo, né? E não só para disputar a eleição. A gente precisa participar da elaboração do programa e depois cobrar também essa execução desse plano de governo, João. Por quê? Porque nós, goianienses, né, nós temos uma responsabilidade
perante a nossa cidade, que é muito maior do que a Verdade. questão política. É verdade. O PPS também tem na história dele apoio ao governador Marconi Perillo, que dessa vez está descartado assim, sumariamente, que o PPS não vai apoiar a candidatura do PSDB e da sua base aliada à Prefeitura de Goiânia. Está definitivamente já sacramentado que é Ulisses, PPS e PSB. O PSDB não tem nem candidato ainda, né? Então, nós não podemos deixar essa discussão para o ano de eleição. Então, nós começamos essa conversa com o PSB. O PSB tem um bom candidato da aliança, né, que é o Vanderlan Cardoso, um gestor experimentado, uma pessoa íntegra. Agora, nós não vamos esperar a vontade do PSDB. Eu tenho grandes amigos no PSDB, tenho um respeito enorme pelo governador. O PPS apoia a administração estadual, agora nós não vamos ficar esperando a vontade do PSDB para definir candidatura. Até porque cada eleição é uma eleição, né? Vocês podem continuar apoiando o Marconi, pode ter uma disputa aqui na Prefeitura de Goiânia que não tem nada a ver, né? E a eleição agora, João, é uma eleição municipal. Né? Essa aliança estadual não tem que se repetir nas cidades, não. É verdade. Ulisses, mas tem uma história que pode mudar totalmente as eleições de 2016 e 2018. Essa disputa dentro do PMDB, que nós vemos falando aqui há muito tempo, né, Ulisses, que existe, o PMDB estaria dividido, nós sempre batemos nessa tecla aqui no programa, agora estourou. O PMDB está sem presidente hoje, esperando a indicação de uma comissão provisória para dirigir o partido por um período de 90 dias e fazer as eleições. Estão brigando lá no pé do ouvido do Michel Temer, a dona Iris, que é vice-presidente nacional do PMDB, e o Daniel, que é do grupo ligado a Maguito Vilela. Essa disputa, ela tem tudo a ver com as eleições municipais agora e tudo a ver com as eleições de 2018. Se não, vejam, se o Daniel assumir a presidência dessa comissão provisória, ele vai reformular todos os diretórios do PMDB e, naturalmente, o grupo do Maguito vai assumir o comando no estado de Goiás. Se for o contrário, a dona Iris vai continuar com os diretórios, que já são iristas na maioria, e vai, então, ganhar as eleições para a presidência do PMDB. Acontecendo o seguinte, dona Iris sai vencedora nessa parada. Nailton deve ser o presidente do PMDB. O que ocorre? O Iris será o candidato a prefeito de Goiânia do PSDB. Do PMDB. Já está sacramentado isso praticamente. Está sacramentado. Ele fala que não é candidato por enquanto, mas se o Daniel Vilela ganhar as eleições dentro do PMDB, o Iris não será candidato do PMDB a prefeito de Goiânia. Pode ser o Daniel? Não, pode ser qualquer outro nome, mas ele não terá o apoio do PMDB, da ala maguitista, para ser candidato do PMDB em Goiânia. Aí muda totalmente o quadro. Mas se você for conversar com o Maguito Vilela, não existe essa divisão. Eles vão falar que não existe a divisão. Que não. Quanto tempo nós falamos isso? Há uma tentativa hoje de tirar o comando da mão de Iris Rezende Machado. E você citou Dona Iris, é irista. O Nailton é irista. O Nailton, se for eleito presidente do diretório regional, é o representante do Iris. Vai sacramentar o Iris, vai ser o candidato a prefeito. Eu não acredito que o PMDB tenha nenhuma ideia de não deixar Iris ser candidato em 2016. Até porque ele mesmo fala, eu entrevistei ele há poucos dias, ele fala que não é candidato. Ele fala que ele é um homem de missão. Se o partido precisar dele, ele vai colocar o nome. Eu acho que tem a precaução dele também, porque todos nós sabemos o seguinte: primeiro, pela idade dele, ou seja, ele é um cara que está assim ativo, tranquilo, lépido, não é? Está andando, faz suas caminhadas, seus exercícios, tudo. Mas você sabe, ele tem 83 anos, de uma vez pode aparecer um problema de saúde. Essas coisas são normais nessa fase da vida. Isso pode tirar ele dessa candidatura. Então, são vários fatores que podem tornar o candidato. A força dentro do PMDB, eu não tenho dúvida que ele tem, não. Existe uma briga, sim. Existe uma briga hoje para ver se otimiza o PMDB e se tira aquela fase do Iris para ver se o Maguito, o Daniel Vilela e pessoas ligadas a ele tende a crescer dentro do partido para tirar esse controle, esse excesso de controle que existe hoje em relação à dona Iris e o próprio Iris. Agora, uma das pessoas ali mais assíduas dentro do PMDB, o Zé Nelto. Você acha que o Zé Nelto é muito maguitista? Não, pelo contrário. Eu acho que o Zé Nelto, onde o Iris for, ele vai. Não, o Zé Nelto já está definido. Ele será os deputados uniram
os deputados do PMDB estaduais e federais uniram para tomar o partido do Íris Rezende, para vencer as eleições. Fazer isso, eles querem fazer. Vencendo as eleições, o Íris vai ser naturalmente expurgado do processo, sai totalmente do processo. Você derrota o cidadão e depois vai colocar ele para crescer dentro, não vai. E outra coisa, o Marcos Abrão é presidente de partido, ele sabe, comissão provisória é indicado pela executiva do partido estadual. Vai pôr lá quem? Quem vota nele. Hoje, por exemplo, se tivesse uma eleição hoje, o grupo irista venceria as eleições. Por quê? Os diretórios todos foram nomeados pelo grupo de Íris Rezende Machado, pelo Samuel Belchior. O Daniel, assumindo a presidência do PMDB, ele vai reformular todas as comissões provisórias, porque o PMDB não tem diretório no Estado. Acabou tudo. Acabou tudo. Entendeu? Os diretórios então, municipais. são comissões provisórias. Você chega na cidade, chama 5 lá, fala, ó, nós vamos organizar o partido aí, pronto, já ganhou o voto do cara. É ou não é? Ou seja, nós estamos falando só do problema do PMDB não, agora. Mas é o PMDB que decide. Agora, veja, tem outro problema maior que é o problema da disputa. Do quadro. Né? Não, mas o problema da disputa aqui em Goiânia, com Íris é uma coisa, sem Íris é outra coisa totalmente diferente. Concorda comigo, Marcos Abrão? Olha, João, eu... Ele não vai concordar. Ele vai falar o seguinte, não é da minha seara, não. Eu não vou dar opinião, não, mas como eu o Ulisses seguinte, já antecipou. Eu não posso dar opinião sobre política partidária do PMDB. Mas né? você pode falar qual que é o adversário mais difícil que você tem hoje? Na verdade é o seguinte, o que nós precisamos é mudar a gestão da cidade de Goiânia. Tá? E também avaliar e lembrar a população quem que colocou o atual prefeito lá. Né? Isso vai ser levantado. Mas o senhor há de concordar comigo, então, que existe assim, todos contra um. Eu vou colocar aqui o cenário, todos contra um, todos contra Íris nas eleições de 2016. Ele é o adversário. Porque o próprio PSDB já, todas as vezes que se discute eleições de 2016, na disputa de Goiânia da capital, que é o colégio eleitoral mais importante do estado, existe uma discussão que coloca o seguinte, PSDB junto com o PS, com o PSB e assim por diante. Parece que há um bloco ali. Ou seja, o PSDB vai lançar candidatura. Até hoje não se definiu se pode ser o delegado Valdir, se pode ser o Jamir Rincon, se pode ser o próprio Giuseppe Vec e outros nomes ali. Fábio Souza. Mas há também, quando se discute especulação em relação a esse bloco do PSDB e aliados, coloca-se PPS e PSB. Ou seja, o próprio Marconi pode apoiar uma candidatura do Wanderson. O senhor acha que sim? Olha, Ulisses, isso é uma decisão que ele vai tomar, né? Tanto o PPS como o PSB está trabalhando com o cenário atual. Nós trabalhamos com o cenário das alianças que nós temos hoje, que é PSB, PPS, PSC. Agora, por que nós estamos vivendo essa situação de todos contra uma candidatura? É em função do caos que nós vivemos em Goiânia hoje e que não pode ser esquecido quem que foi que criou esse caos, né? A administração, o prefeito é uma boa pessoa, mas a administração da Prefeitura de Goiânia hoje, na minha opinião e na opinião de várias pessoas em Goiânia, na maioria das pessoas, que hoje está muito ruim. Até porque o candidato mais forte é aquele que colocou o atual prefeito, que é o Íris Rezende Machado, hoje em todas as pesquisas que saem. Então, como eu disse, o quadro muda sem Íris, é uma campanha. Com o Íris é outra campanha. Talvez sem o Íris nós vamos ter muito mais candidatos, porque aí há uma igualdade, entendeu? Com o Íris já fica mais difícil, porque ele é o grande favorito em todas as pesquisas que tem por aí. Mas ele terá que vencer primeiro a batalha dentro do PMDB. Porque se ele perder o PMDB, ele não conseguirá ser candidato a prefeito de Goiânia e vai refletir nas eleições de 2018, que Ronaldo Caiado conta com o PMDB para uma possível candidatura dele ao governo, e ele só conseguirá o PMDB se estiver na mão do grupo de Íris Rezende Machado. Lógico. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto. Vamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 22, na GVT e na Sky HD. Nós estamos conversando com Marcos Abrão, deputado federal, ele que é do PPS. Marcos Abrão, que situação que vocês estão vivendo na Câmara dos Deputados, né? Hoje, essa história do impeachment, a situação do Eduardo Cunha. Eu quero ouvir do senhor como é que está essa situação lá. É verdade esses fatos aí com essa briga do Eduardo Cunha aí contra a justiça hoje? Porque fala que ele tem dinheiro, na Suíça ele desmente. Como é que está a situação lá no meio do Congresso, onde o senhor vive ali? O pessoal acredita no impeachment? Os seus pares lá acreditam no impeachment da Dilma?
Olha, João, você fez duas perguntas Ao mesmo tempo, exatamente, tempo, né? porque uma tem ligação com a outra. Né? A questão do Eduardo Cunha é uma questão muito delicada, né? Ele, como presidente da Câmara, dirigindo a instituição, né, com essa série de denúncias, na minha opinião, ele deveria renunciar, ele deveria sair para poder se dedicar à defesa do seu mandato. Agora, eu não estou aqui para pré-julgar ninguém, tá, João? As instituições brasileiras são maduras suficientes para poder apurar, julgar e, se for o caso, o senhor condenar sente que ele ou não. pode renunciar ou não? Pelo clima entre os Ele já disse que não. Eu não acredito na possibilidade de renúncia dele. Por quê? O poder que ele detém nas mãos hoje, João, é muito forte. Hoje eu estava acompanhando a imprensa nacional e estou vendo lá ele já distribuindo cargos para líderes partidários ligados a ele para poder amenizar a situação dele. Então, o poder de força da presidência da Câmara é muito grande. Então, na minha opinião, ele não vai renunciar. Mas deveria, mas não vai. E a comissão de ética, como é que fica nessa... Olha, o Conselho de Ética é formado por deputados, né? A maioria hoje do Conselho de Ética é do PT e do PMDB. Então, se você for fazer uma análise em cima disso, ele pode ser absolvido. Você acha que pode haver uma composição aí? Já até a própria imprensa já ventilou isso, que é uma articulação tipo assim, ó, eu vou salvar a presidência e o mandato do Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha vai salvar também o mandato da presidenta Dilma. Até porque, como o senhor colocou aí, na comissão lá, no Conselho de Ética, os dois maiores partidos, parece que é o PMDB é o maior e o segundo é o PT. Então, se eles fizerem uma união, vai dar mais de 17, acho que serão, o total é 17 votos numa quantidade, acho que de 25, ou seja, é a ampla maioria, está praticamente sem nenhum tipo de ameaça. E, Ulisses, já é claro que eles fizeram um acordo entre a presidência da Câmara e o governo federal. Isso já é claro, é nítido. Você que vive dentro da Câmara, que trabalha, você já vê a postura dele, era uma... Agora está sendo muito mais, vamos usar uma palavra, soft. Está light entendeu? demais. Muito light. Então, você vê que já foi feito esse acordo. Então, você já respondeu a pergunta. Foi não tem feito impeachment também. Se tem acordo, não tem impeachment. Agora, né, na minha opinião, sabe, João, eu não sou a favor do impeachment nesse momento. Por quê? Porque eu ainda não vi nenhum fato que ligue diretamente à presidência da República. É claro que o meu partido defende o impeachment, as oposições defendem o impeachment. Agora, na minha opinião pessoal, eu não vejo ainda uma razão por desgaste ou uma ligação direta com a presidência da República. Mas a lei 1079, não sei se é 1079, 1076, que fala inclusive sobre a responsabilidade do presidente, responsabilidade fiscal do presidente. O senhor não acha, por exemplo, que essas pedaladas aí podem culminar nesse processo de impeachment? Não, pode, Ulisses. Agora, se você for condená-la ou tirá-la da presidência da República por conta de pedalada fiscal, você tem que tirar o ex-presidente. Desde a promulgação da lei de responsabilidade fiscal, você tem que tirar todos. Todos. Né? Então, na minha opinião, isso não é motivo. Tá? Porque foi feito arranjos contábeis. Não é certo? Não é certo. Mas os outros fizeram também. Não é porque eu sou de um partido de oposição que eu posso ficar brincando com a inteligência do eleitor. A gente não pode brincar com a inteligência do eleitor. Porque você defender uma questão do impeachment, você abre um precedente, Ulisses, muito perigoso. Nossa democracia é muito recente. Você caçar um presidente por baixa popularidade, isso é um absurdo, na minha opinião. Agora, o processo no TSE é mais grave, que está investigando a origem dos recursos na campanha eleitoral de 2014. Esse, sim, na minha opinião, pode culminar num processo de impeachment. E para acabar essa história de impeachment, para acabar com essa briga que está ali no Congresso, essa disputa pelo poder, basta que o Lula seja pego de qualquer forma e que ele saia do páreo em 2018, vai cair como o que vai acalmar, né? Uma água em cima da fogueira, o Brasil vai começar a andar, porque tem muita gente
querendo acertar, dar um tiro na Dilma para acertar no Lula. E esse é o grande problema da política brasileira. Por quê? Porque nós não contentamos com a eleição de ontem, não contentamos com a eleição que vai acontecer em 2016, nós já estamos pensando na de 2018 e os políticos já estão brigando pela eleição de 2018. E o Lula botou a cara, da maneira com que ele colocou a cara, ele botou mais lenha na fogueira do governo, porque a oposição agora está focando em cima de Lula. Um dia é Lula, outro dia é o Eduardo, outro dia é a Dilma. Na verdade, o grande problema dessa discórdia é a eleição de 2018 e o Lula ainda vem a público e diz que vai sobreviver, quer dizer, vou ser candidato e vou para cima. Isso ferve mais o caldeirão político. Nós precisamos de acabar com esse negócio de ficar com eleição todos os dias. A eleição de 2018 já está vivíssima hoje, a 2016 estamos disputando e assim vai ficar esse caldeirão no Congresso Nacional e que prejudica todo o país, essa disputa política pelo poder que nós temos no Brasil. A democracia deveria ser um pouco mais branda, mais calma, cada hora no seu tempo. A legislação é muito boa nesse ponto, tanto é que agora pode-se fazer campanha apenas 6 meses antes das eleições, que você já começa o processo de filiação, mudança de partido, mas a gente faz eleição 24 horas por dia. Esse é o grande problema, não desce do palanque, deputado. O problema maior, João, foi justamente o ex-presidente. Né? Primeiro que ele nunca desceu da presidência. Né? Ele quer, além de fazer a sucessora, ele quer governar. Parece que é o Lula que está presidindo o Brasil. Ele acha que é presidente da República e que pode brincar também com a inteligência da população. Né? Porque o Brasil que ele vendia, o Brasil maravilhoso, não é o Brasil real. Né? E a população agora, principalmente, João, a população mais pobre, que mais acreditou nele, é que está pagando o preço. É verdade. Inclusive, uma das primeiras medidas da presidenta Dilma, assim que ela assumiu o primeiro mandato dela, foi mandar um monte de neguinho corrupto, ministros acusados de corrupção, que foram herdados de quem? Do ex-presidente Lula. Ex-presidente. Aliás, a maioria começou lá no governo dele, né? E essa situação é que deixa o país um tanto quanto inseguro. Nós falamos de crise econômica, nós começamos a falar aqui de crise política. Você lembra, né, Ulisses? Foi. Nós falamos, o Brasil não tem crise econômica, o Brasil está passando por uma crise política. E a crise política gerou uma crise econômica. Essa é verdadeira. E mais também, João, uma crise ética. Né? É verdade. A gente não pode aceitar uma eleição que se ganha de qualquer forma ou com qualquer jeito. A gente precisa parar, né? O brasileiro precisa parar de achar que ganha tudo com vantagem. Né? Isso a gente precisa levar para a política, né? E principalmente dentro da nossa casa. A gente não pode construir uma família ensinando o seu filho a se dar bem, a furar fila, a subornar a guarda, né? E depois não saber que isso não vai refletir na política. A política é o reflexo da sociedade. Os políticos que estão lá, eles estão representando alguém, né? É verdade. Né, Ulisses? Agora, o que acontece hoje é uma crise moral. Né? O país passa por uma crise moral. Espero que essa crise, né, termine com uma melhora na nossa política e na nossa sociedade. É que dê mais credibilidade. Aliás, o Ulisses, nosso programa Canal Aberto, tem sempre trazido pessoas de boa qualidade, que políticos bons aqui para o nosso debate. Nós temos tido todo um cuidado de trazer bons políticos aqui para a gente fazer um debate bem aberto, bem tranquilo, um programa que preocupa muito com a qualidade. E nós temos sentido que existem bons políticos, não são todos que são, né? A classe política ela anda muito desmoralizada, mas nós temos bons políticos, tem boa gente aí, renovação, tem muitas renovações, tem nomes que estão despontando. Eu posso citar aqui, não é porque está na presença do senhor, mas o deputado é uma das grandes revelações políticas que nós tivemos nessas eleições, né? Pela postura, pelo caráter, pelo bom trabalho que o senhor tem feito. Isso eu acho que é positivo. E existem outros deputados, tanto estaduais como federais, com bons propósitos neste país. Agora, é uma questão de tempo, porque a democracia nossa é jovem e, com certeza, ela vai cada dia mais aprimorando e é o que a gente espera, o que a gente quer, que nós tenhamos uma democracia cada vez melhor e com mais credibilidade.
Marcos Abrão, foi um grande prazer, né, recebê-lo aqui no programa Canal Aberto. Foi, com certeza, engrandeceu muito o nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. Deixe sua mensagem final aí com os nossos telespectadores. Quero agradecer, João, tanto você como o Ulisses, toda a direção da PUC TV. E agradecer mais ainda por eu ter a oportunidade de prestar conta do meu mandato. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que está fazendo, principalmente para toda a população do estado de Goiás que nos deu a oportunidade de estar lá no Congresso. Então, você pode ter certeza, João, todas as vezes que eu for convidado para vir aqui, eu estarei prestando contas, debatendo e principalmente, né, agradecendo as pessoas que me deram o voto de confiança para eu estar hoje representando na Câmara Federal. Muito obrigado. Certo. Obrigado a você. Ulisses. Mandar um abraço para o Piu Piu e toda a galera torcedora do Vila Nova, o Jonas Rocha, o Ulisses Souza, o Carlão, que estão comemorando a vitória do Tigrão aí. Salve o Vila, gente. Está aí, vai disputar a Série C, a final agora. Torcer para o Tigrão ganhar mais esse título. E na Série B, o ano que vem, a conversa é outra, né? Aí tem que lutar para subir para a Série A. Muito obrigado pela audiência. Na próxima segunda-feira, 22h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.